fiz tudo certo. Estudei, segurei, não vendi no pânico. E agora o mercado não responde. Você sente isso? O Bitcoin, ele está lateralizado há semanas, oscilando numa faixa estreita, sem direção clara. O investidor que fez o trabalho interno, ele está olhando para o mercado que simplesmente não se manifesta. Ou se manifesta de forma a deixá-lo muito angustiado. Existe uma crença que o investidor carrega sem perceber. Ela não está escrita em lugar nenhum, mas ela organiza tudo o que ele faz. A crença é esta. Se eu fizer certo, o mercado responde. Se eu estudar o suficiente, se eu controlar as minhas emoções, se eu não vender no pânico, se eu sustentar com convicção, quando todo mundo duvida, o mercado vai confirmar que valeu a pena. Ele vai se mover, ele vai subir, vai validar o que você fez. Essa é uma crença. Mas o mercado, ele não funciona assim. A gente não controla o mercado. O mercado não sabe que você segurou. Ele não sabe que você resistiu à pressão do campo. Ele não sabe disso. Ele não sabe que você trabalhou internamente para chegar aonde você está. Ele não está esperando o momento certo para te recompensar. E quando o investidor percebe isso, quando a lateralização se estende por semanas, meses, e o gráfico continua parado praticamente, algo começa a acontecer por dentro da pessoa. Não é uma dúvida sobre a convicção do ativo, é algo mais silencioso. É uma sensação de que o silêncio do mercado, ele pode ser uma resposta. Como se o mercado estivesse dizendo assim para você: você errou. Isso é a mente interpretando a ausência de sinal como mensagem. O ser humano, ele tem muita dificuldade de ficar no vazio, sem preenchê-lo de algum significado. Quando não há movimento, a mente cria um movimento. E o significado que surge com mais frequência é ainda mais perturbador. Talvez eu esteja errado e não sabia ainda que eu estava errado. A mente vai criando coisas. Não é uma conclusão racional. Nenhuma informação nova chegou. Os fundamentos são os mesmos, né? Nenhuma tese mudou. Mas o silêncio vai se acumulando semana após semana e começa a pesar de uma forma que a análise já não consegue mais resolver, não consegue mais segurar o medo que vai ganhando espaço. Porque o problema não é falta de análise, o problema é a espera, é você poder esperar. Esperar é um estado ativo que a maioria das pessoas subestima. É uma forma de presença que exige você sustentar algo sem ter a confirmação de que vai valer a pena você sustentar, né? E quanto mais tempo passa sem resposta, mais difícil vai ficando manter a qualidade dessa presença. Não tem nada de passividade nisso, gente. É ativo. O investidor começa a fazer perguntas que não faziam sentido antes, mas passam a fazer. Será que o ciclo mudou de verdade? Será que os institucionais alteraram o comportamento do ativo de uma forma permanente?
Será que a tese que eu construí se aplica ao Bitcoin de agora ou ao Bitcoin que existia quando eu entrei? São muitos os questionamentos que começam a surgir. E essas perguntas, elas não são erradas, mas há uma diferença importante entre fazê-las a partir de dados novos e fazê-las a partir do desconforto da espera, da vivência de vazio. No primeiro caso, são análise. No segundo, são ansiedade disfarçada de análise. Há um momento muito específico em que o investidor percebe o que está acontecendo. Ele está no meio de uma dessas perguntas, formulando um argumento sobre o porquê o ciclo pode ter mudado. E, de repente, vê que começou pelo desconforto, não pelos dados. Que a pergunta não surgiu de uma informação nova, surgiu do peso acumulado de semanas em lateralidade, sem movimento. Esse momento de percepção, ele é importante, mas não resolve o desconforto. Saber que você está interpretando o silêncio como uma mensagem não faz o silêncio parar de pesar e de incomodar. A mente pode entender o mecanismo e ainda assim continuar sendo afetada por ele. Não é simples. E esse é o custo real da espera longa. Não é financeiro, é o desgaste de sustentar uma posição sem feedback, de continuar presente numa situação em que não oferece nenhum sinal, de que você esteja certo ou esteja errado, de acordar todo dia com a mesma posição, o mesmo gráfico, mudanças pequenas, o mesmo silêncio. Com o tempo, esse desgaste começa a parecer com dúvida. E a dúvida começa a aparecer como um erro. Não porque algo mudou, não. Porque a mente humana não foi feita para sustentar incerteza indefinidamente, sem um custo. E o silêncio do mercado não responde nenhuma dessas perguntas. Ele continua ali, indiferente, existindo no seu próprio tempo, no seu próprio ritmo. Você já pensou nisso? O que o investidor precisa aprender a fazer é distinguir o que mudou de fato do silêncio que parece algo que mudou, mas não mudou. O mercado parou de se mover e isso é um fato. Sua convicção está abalada. Isso também pode ser um fato, mas os dois não são necessariamente a mesma coisa. O mercado, ele pode estar em lateralização e sua convicção pode estar intacta. O silêncio não é prova de erro, é só o silêncio. Você entende? O mais difícil não é cair, é não acontecer nada. Pense nisso. Se faz sentido para você, me acompanhe aqui no YouTube. Eu tenho vários vídeos que falam do investimento na parte emocional. Um abraço.